Sejam bem-vindos ao nosso canal no YouTube. Antes de mais nada, quero agradecer mais uma vez a participação, o carinho, a dedicação, os questionamentos e sempre abrindo essa possibilidade de pensarmos em temas que você pode sugerir, porque nós estamos marcando a nossa existência, a nossa história, e ela deve ser vivida intensamente, não vivendo uma alienação de valores, mas vivendo intensamente aquilo que a vida vai propondo. Como é interessante você encontrar com pessoas que vão propondo no seu existir uma possível caminhada, uma caminhada onde a gente aprende até com aqueles pequenos desafios, e com os maiores, melhores ainda. Os desafios maiores nos ajudam a crescer com toda certeza. Estamos passando por momentos de dificuldade, mas isso não deve nos assustar nunca, nunca, nunca. Cada situação deve ser vivida intensamente, como eu dizia, buscando, portanto, sempre uma maneira plausível de saber administrar o conflito. O conflito, muitas vezes, como eu tenho dito, ele é fruto do seu psiquismo, da sua maneira de olhar a situação. Cada um enxerga de um jeito. Quando nós tratamos de alguns assuntos, lógico que existe uma literatura que busca pensar, refletir, mas ele nunca se esgota. Essa literatura nunca se esgota. Então nós também não queremos esgotar o assunto, mas pensar, refletir. Hoje nós queremos falar sobre anorexia e bulimia. E anorexia e bulimia portanto, dois termos que nós vamos tentar explicar, mas não só na visão da psiquiatria, não, esse não é meu papel, mas na visão psicanalítica. Sabe por quê? O que é essa anorexia? Quer ver só, olha, o termo anorexia deriva do grego, que significa desejo em geral. Não é apenas o desejo de comer só, mas do modo geral. E quando é precedido, portanto, do prefixo a de negação, anorexia, resultando assim a negação do desejo. Veja como é interessante isso, né? Porque o anoréxico, ele tem fome, muita fome, só que ele não come. E por que ele não come? Vamos tentar entrar no psiquismo desse sujeito. Que será que essa anorexia não gera uma situação de vínculo com aqueles que cuidam desta criança, portanto na tenra idade, e que hoje nós queremos nos abster desse desejo, e muitas vezes esse desejo está pautado no alimento. Nós vamos entender isso mais para frente. Então, apesar de amplo debate sobre a adequação do termo, de tratar-se ou não de uma perda de apetite ou uma recusa alimentar, falta de desejo ou negação do desejo, nota-se que sua oficialização se deu por intermédio dos manuais de diagnóstico e longa trajetória na história da medicina, caracterizando-se pela severa perda de peso por meio de recursos extremos. Então, lógico, nós vamos nos deparar, vamos nos encontrar com a oficialização dessa doença que fora descoberta lá para a Idade Média. Nós vamos ver pessoas que estavam se abstendo, portanto, de alimentos, talvez até com base religiosa, e não era uma situação apenas religiosa, tem uma situação de fato de doença, ou então colocando um substituto para aquele vínculo que muitas vezes a gente acaba negando, mas isso é de uma maneira tão inconsciente. Quando eu estou falando com o vínculo do pai, o vínculo da mãe, principalmente da mãe, quando a gente está se alimentando, mas a gente não estabelece um vínculo. Melanie Klein, que é uma grande psicanalista de crianças, ela vai dizer como é importante a criança, quando ela está fazendo a amamentação, que a mãe olhe nos olhos dela, para que ela possa entender que ela não está só se alimentando do leite, mas ela está se alimentando de um mundo que essa mãe está passando para ela. E muitas vezes, se esse olhar, inconscientemente, não é um olhar que talvez aquele ego, como diz a Melanie Klein, um ego primitivo, não é um ego, portanto,
que aceita certas situações, já começa a ir nascer algumas complicações e que podem depois, na tenra idade, na adolescência, na juventude, começar a complicar. E a pessoa começa a se abster do alimento, muitas vezes até do alimento que a própria mãe faz. Para frente nós vamos entender isso. Vamos ao termo bulimia, que também deriva do grego e significa fome de boi. E caracteriza-se pela ingestão de grande quantidade de alimentos em curto período de tempo, seguida por métodos purgativos como o uso de laxantes e o vômito autoinduzido. Então a pessoa come muito e depois ela se sente culpada. Por quê? Porque talvez esta ligação com aquele que faz com que aquilo gera culpa às vezes, entende? Tem lembranças que são arcaicas que estão dentro daquele sujeito. Então a identificação é tão paupérrima que a gente acaba querendo vomitar. Então a pessoa come muito, como dizia o próprio termo no grego, fome de boi, ela come muito, ela fica o tempo todo comendo, só que depois ela provoca de maneira assustadora os vômitos e laxantes para que ela possa expurgar, colocar para fora aquilo que ela engoliu. A gente pode até fazer um parênteses aqui, quantas vezes a gente engole algumas coisas que não é só o alimento, né? A gente engole algumas coisas que depois a gente tem a tendência de querer vomitar também. A gente engole algumas coisas que, se não tem uma causa biológica e que provocou uma vontade de vomitar, por exemplo, o que é esse vômito? Muitas vezes é que não está digerindo aquela situação que você engoliu. Talvez um desaforo, uma mentira, uma traição, um olhar talvez que você não tenha compreendido e que você julga, né? Porque nossa consciência, o nosso inconsciente, ele é simbólico, ele é atemporal, amoral, né? Então nós vamos reprimindo uma série de coisas e toda a repressão, como nós já vimos lá nos mecanismos de defesa, ela é inconsciente, a gente não percebe isso. Então nós somos bem-vindos a este lugar onde nós somos chamados a procurar, dentro dos sintomas que estamos fazendo, que sentido tem isso, né? Porque não nascemos para sermos infelizes, para ficar sofrendo no meio do mundo. Nós estamos aqui para manter um relacionamento consigo mesmo e com os outros. Por isso que a gente insiste tanto. O relacionamento verdadeiro só se dá quando você é uma pessoa íntegra. A própria palavra já está dizendo, uma pessoa íntegra é uma pessoa que não está dividida, ela não fica dividindo o seu eu com os outros eus. Então ela não fica buscando alter ego, quer dizer, buscando outras pessoas e às vezes a gente se identifica com aquela situação. Aí você acaba falando mal dos outros, você acaba não aceitando. E isso é tão inconsciente às vezes que a gente não percebe. Sabe aquela pessoa que você não consegue se relacionar, você não consegue entender por que aquela pessoa se tornou tão antipática, ou você logo no primeiro olhar não gostou, né? Ela tem conteúdo seu lá dentro. São essas identificações, porque você não está íntegro, porque quando você soma tudo dentro de você aquilo que você não fica projetando nas pessoas, nossas misérias. Vamos continuando, para a gente entender bem esse tema. Olha, antes de entrarmos no detalhe sobre anorexia e bulimia, vamos esclarecer sobre os que são os transtornos alimentares. Hoje nós falamos em transtornos alimentares, que inclui, portanto, como nós vamos ver aqui, anorexia e bulimia. Os transtornos alimentares são distúrbios mentais, veja bem, distúrbios mentais, que se definem por tipos desviantes no comportamento alimentar das pessoas e que afetam a sua saúde física e mental de forma negativa. Então veja bem, às vezes você não só se alimenta de coisas que depois você se sente culpado, e na bulimia você quer colocar fora, ou você não tem esse vínculo com aquele alimento, você não come. Na nossa cultura, todo mundo gosta, vamos dar um exemplo bem chula, todo mundo gosta de arroz e feijão. Quer dizer, está na nossa cultura isso. Tem muita gente que não come arroz e feijão.
e diz que não gosta. Mas por que não gosta? Se isso está na nossa cultura, o que estabelece com esse alimento? O que ele manifesta na sua vida que tem algo latente lá dentro de você? Eu estou falando do arroz e feijão, mas tem outras coisas que você pode pensar: puxa vida, eu não gosto daquilo, eu não gosto daquela outra situação. O que me remonta a isso? O que me faz lembrar? Tem pessoas, por exemplo, já conversando com algumas delas, que elas se alimentaram, por exemplo, de um alimento e que depois que elas tiveram um período onde elas se sentiram mal, até vomitaram, nunca mais elas quiseram aquele alimento. E quando pensa nesse alimento, já provoca até arrepios, com uma vontade de vomitar. E ela não tem nem contato. Olha como que nós vamos registrando na nossa memória essas situações, né? E que depois vamos sendo escravos, vamos sendo vítimas de nós mesmos. Muito bem. Então, esses alimentos negativos, eles podem mudar os nossos alimentos alimentares, os nossos hábitos alimentares. E por isso, do comum e do saudável, as pessoas atingem alterações físicas como emagrecimento ou ganho de peso excessivo. Então, o emagrecimento, no caso da anorexia, e a bulimia, no caso da bulimia, a pessoa fica obesa, né? E aí começa, como estava falando, vai usar laxantes, vai expurgar. Tem pessoas que introjetam até, não só o dedo, mas também alguns elementos para que vão até o profundo do esôfago para provocar mesmo o vômito, para não ficar nada lá dentro, né? Veja o estabelecimento da culpa que aí vai se colocando, né? Então, esses comportamentos, além de colocar em risco a saúde das pessoas, provocam sensações de sofrimento e desprazer com o seu próprio corpo, né? Hoje nós enfrentamos a sociedade onde a barriguinha de tanquinho é importante, né? Aquelas coisas todas, a mulher tem que ser magra, e o homem também, porque a anorexia e bulimia não é só para as mulheres, é para também os homens, né? É para todo o gênero. Então, normalmente a gente acaba se influenciando. E aí tem pessoas anoréxicas, por exemplo, que fazem exercícios excessivos, né? Eles abusam violentamente dessas situações. Elas não podem ver uma gordurinha no seu corpo. Tanto que ela se olha no espelho, tem muitas figuras que a gente vê por aí, né? A pessoa está magérrima, mas ela se olha no espelho e se vê gorda. Então, sabe, a anorexia e bulimia faz com que também você se olhe um pouquinho. Como que você se vê? Qual é essa imagem que você tem do seu corpo, da sua realidade psíquica? Como que você se relaciona com aquilo que lhe traz o desejo? Porque quando a gente tem fome, não é que a gente tem fome. A fome, eu acredito que existe na Etiópia ou outros países que a gente sabe que, de fato, a fome está estabelecida, por problemas até políticos. Mas aqui em nosso meio nós somos pautados pelo desejo, temos desejo de comer alguma coisa. Porque fome é realmente ficar vários dias sem comer e assim por diante, né? Isso é verdadeiramente fome. Agora, quem se alimentou de manhã, daqui a pouco diz: eu estou com fome. Não, você está com desejo, né? O desejo de se alimentar de alguma coisa. Então dá a impressão que essa parte emocional precisa ser preenchida. E às vezes o bulímico ele preenche com alimento. Preenche, come de maneira veroz. E depois aí ele acaba se sentindo culpado e aí ele começa a provocar, portanto, o vômito, uso de laxantes, como eu dizia, e acaba indo até a óbito. Eu lembro de um caso que nós estudamos uma ocasião, quando eu estudava lá em São Paulo, no Sede Sapiense, um caso do Jerusalinski, que foi um grande psicanalista, e tinha uma menina que ela tinha as duas situações, né? Tanto anoréxica, ela era anoréxica e bulímica, e ela estava indo a óbito. Aí ele criou uma intervenção e começou a perceber qual que era o vínculo que essa menina se estabelecia com a mãe. Parecia aparentemente um vínculo perfeito, ela se dava muito bem com a mãe, mas não gostava da figura do pai.
né? O pai era uma figura onde a mãe criticava demais esse pai, porque era uma pessoa que não era muito bem sucedido financeiramente, mas era uma mulher que precisava desse homem, tanto que ela tinha tido 4 filhas com este homem. Ela subestimava, mas ela precisava dele, ela gostava, mas ela subestimava para as filhas. E, no entanto, essa postura fez com que a filha não mantivesse o vínculo com a mãe, né? Então, inconscientemente, ela negava tudo que a mãe fazia. Não se alimentava de nada que a mãe fazia. O vínculo era muito precário. Era um vínculo um tanto patológico. E o que acabou acontecendo? Acabou acontecendo que ela não se alimentava. E quando se alimentava, já magérrima, ela vomitava. Principalmente se a mãe insistia, filha, porque aparentemente eles tinham um relacionamento perfeito. Era bonito até o relacionamento, segundo nos conta Jerusalemski. Era um relacionamento bom, aparentemente bastante expressivo, mas inconscientemente não. E ele teve essa grande sacada, né? Ele percebeu essa relação com a figura paterna. E aí ele começou a colocar a figura do pai, introduzir a figura do pai na vida desta filha. E ele começou a dizer para ele, olha, você começa a fazer lanches, comece a ficar juntos e tudo mais, e foi isso que recuperou a menina. A história nos diz que ela não só ficou curada pela intervenção dessa compreensão da psicanálise, desses vários saberes que a psicanálise propõe, e a menina se tornou uma médica. Hoje, portanto, está aí com toda certeza ajudando muita gente. Então, acho que é interessante quando a gente percebe esses casos clínicos que vão nos ajudando a crescer, a amadurecer e assim por diante, né? Olha, veja bem que o Lacan, que foi também um grande psicanalista, ele diz que a anorexia apresenta-se como um comer nada, mas a verdade é não comer. Veja que interessante a jogada que ele faz. A anorexia apresenta-se como um comer nada e não como um não comer. Quer dizer, não comer nada é uma coisa, agora não comer é uma outra realidade. Você não come nada, você não tem desejo. Você, portanto, se constitui como um sintoma que coloca em ato a falta através desse nada. Então, aquele alimento representa nada para a pessoa, porque não tem vínculo. Sabe quando você faz um alimento gostoso e que a pessoa gosta de comer porque foi feito com amor, foi feito com carinho, o vínculo se estabelece. A gente colocou muito apreço naquela comida, enfim, que poderia trazer um momento de muito prazer quando a gente está à mesa. A mesa é o lugar onde a gente se confraterniza, onde a gente mantém um vínculo, né? E aonde nós nos colocamos para estabelecer, portanto, um processo de autoconhecimento também, mas também de manter esse relacionamento com as pessoas. E se de repente a gente não gosta, é porque foge o nosso paladar. É interessante certas coisas, né? Então, muitas vezes, um alimento que está ali não significa nada para você. Eu já vi muita gente que não se alimenta quando tem alguma coisa que é feita por uma pessoa. Quem que fez isso daqui? Foi fulano, não vou comer. Mas por quê? Você tem nojo? Não. Você tem alguma dificuldade? Não, não sei. Eu não quero. Então nega um vínculo afetivo com essa pessoa. Veja como a coisa é um pouquinho mais complicada. Não se dá só por umas situações que nós vamos levantar, mas por outras situações também. Então comer nada é uma maneira encontrada pelo sujeito para introduzir uma falta no outro. Sabe? Esse outro não significa nada para mim. E aí o que acaba acontecendo? Eu acabo ficando sufocado. E aí ele não tem um sentido para mim, esse grande outro, né? Então essa forma do sujeito colocar-se diante do outro cria uma defasagem entre o que está sujeito, cria uma defasagem entre o que esse sujeito tem e o que ele de fato deseja. Veja bem,
O que temos? O que desejamos? Aquilo que você me oferece mantém um vínculo? Faz a gente crescer? Não. Então, se você tem tendências, portanto, a ter essa dificuldade, tanto anoréxica como bulímica, se você não tem vínculo, você não se alimenta, aí você continua ficando magra, magérrima, mesmo tendo uma fome muito grande, mas você nega aquela situação. E, portanto, se tem uma atitude bulímica, você acaba se alimentando, mas aquilo depois faz um mal muito grande. E aí você acaba provocando vômito e assim por diante, né? Veja que coisa interessante. Nós vamos continuar falando num outro encontro, porque assim dá tempo da gente digerir um pouquinho isso que a gente está falando. Espero que não esteja complicado, mas entendendo que a anorexia e a bulimia, na visão da psiquiatria, aquilo que está oficializado, nós vamos falar agora um pouquinho, depois no segundo bloco, mas pensar um pouquinho nessa visão, né? Por quê? Por que alguns são acometidos dessa situação e outros não? Por que uns são de forma bastante exagerada e outros não? Mas todos nós experimentamos isso de uma forma ou de outra. Vai depender muito dos vínculos e das identificações que nós estabelecemos com as pessoas. Até um próximo encontro.